talvez o aplauso possa ter um poder maior de destruição do que a própria crítica. Porque você começa a acreditar que você não precisa de mudar e tá tudo Isso é certo. verdade. Enfim. Então eu busco me blindar em relação a isso, embora seja bastante grato com as pessoas que apoiam o trabalho. Mas em relação às críticas, eu sempre busco interpretá-las pela perspectiva da antropologia mesmo, né? A gente tem que considerar o contexto histórico que a gente está inserido nele. O nosso país, ele é um país que foi fundado em cima de exploração, ele foi fundado em cima de violações de direito e repressão sanguinária contra quem lutava pelos seus direitos. Então, nunca aqui no Brasil houve um estímulo à luta pelo direito. Não há. A gente está lá na graduação do direito, então você tem acesso ao livro A Luta pelo Direito, de von Ehring, né? Quem não luta pelos direitos não é digno de tê-los. A gente pega a frase de Rui Barbosa e tal. E a gente, claro, são doutrinas fundamentais para o direito, mas a gente não pode interpretá-las dissociadas da interpretação antropológica, de como esse país foi construído, né? Como eu vou dizer a uma pessoa que nasceu no país Brasil, que historicamente reprime a quem luta por direitos e fala, quem não luta por direitos não é digno de tê-lo. Essa pessoa não luta por direitos é porque ela tem uma percepção de que o status quo, ou o sistema, o establishment, as coisas como são, vai reprimi-la se ela lutar. Então, às vezes, é muito mais fácil, talvez fácil não seja nem a palavra, mas é muito mais confortável que você deixe para lá do que você encarne essa luta contra o gigante poderoso, né, que você trouxe aí. Então, é o seguinte, como eu lido com uma pessoa comum do povo que, ao invés de apoiar um trabalho que é um trabalho semelhante ao que ela poderia fazer, que é a luta pelo direito dela, ela rejeita esse trabalho. Eu interpreto fazendo uma análise como se fosse um objeto de estudo mesmo, sabe? Ali é o meu objeto de estudo. Ou seja, essa pessoa está tão inflamada pelo complexo da autoridade brasileira, né, que é tratado no Que Faz o Brasil, Brasil, né, do Roberto da Mata. Essa pessoa está tão afligida já por não se pode lutar por direitos, quem luta por direitos é um rebelde e deve ser reprimido, que é mais fácil que essa pessoa fique do lado do poderoso, que mantém o status quo, as coisas como elas são, do que essa pessoa apoie uma revolução. Exatamente. No Brasil, nenhuma revolução por direitos prosperou de modo eficaz e pacífico. Nenhuma. Se você pega o exemplo lá de Minas Gerais, a Inconfidência Mineira, ela foi reprimida de tal ponto que o inconfidente mais pobre, mais vulnerável, ele foi esquartejado e as suas vísceras foram espalhadas por toda a Vila Rica, como um sinal de que, olha, não se faz revolução, não se luta por direitos, não se questiona o status quo. Eu vou tirar aqui, ó. Já passou a mensagem? Vou tirar, eu já estava pedindo para sair. Tá tudo bem. Tá tudo certo, vai ficar caindo aqui, vai me desconcentrar. Mas como uma mensagem que o Império queria passar, então, aos colonizados, de que não aceitamos luta por direitos. Porque se você for analisar a Inconfidência Mineira, o que era a Inconfidência Mineira? Era um grupo de pessoas que não estavam satisfeitas com a alta taxa de impostos cobrados pelos exploradores, que falaram, não, a gente não aceita isso mais. Não faz sentido essas taxas de impostos altíssimas. Então vamos fazer o quê? Nós vamos promover aqui uma revolução ou uma resistência, né? O que aconteceu? Não pode. E como que a gente vai mostrar que não pode? O poder falando. Como vamos mostrar que não pode? A gente vai pegar o mais vulnerável da questão. Por quê? Porque mesmo que seja uma revolução, geralmente a revolução ela é feita por estruturas hierárquicas. Os mais poderosos ou abastados que participam daquela revolução são poupados. Mas você precisa de passar um sinal, então você pega o menos abastado, o menos favorecido, o hipossuficiente ali daquela revolução e você o pune e você o expõe publicamente como um sinal de que, não, ninguém mais faça isso, porque o fim de vocês será semelhante. Então, em um país
que essas coisas fazem parte da nossa história, né? E a gente pode ir um pouco atrás, porque eu estou falando de Inconfidência Mineira, então eu estou falando de um Brasil tarde. Exato. A gente pode voltar ao princípio, como os indígenas foram tratados aqui para não resistirem, depois como os negros escravizados foram tratados para não resistirem. Qualquer luta por direitos recebia o tronco como premiação, né? Exatamente. Você lutou, vem cá, tem um prêmio para te dar. Qual vai ser o prêmio? Nós vamos revogar uma lei odiosa? Não, nós vamos te botar no tronco. Essa pessoa que assistiu isso durante toda a vida, sabe dessa história, e essa história não mudou. Não mudou, Rogério. Se você luta por qualquer direito hoje, vamos pegar aí alguém que está com um filho internado, por exemplo, e precisa de um procedimento médico de urgência e recebe da Secretaria de Saúde uma negativa. Quando essa pessoa vai ao Ministério Público ou à Defensoria Pública para impetrar contra o Estado, contra o município, essa pessoa não é bem vista.